Olá, vamos iniciar o Pode Mobilizar, hoje com a nossa convidada mega especial, Marina Zibete. Olá, Oi. Marina. Oi, Simone, tudo bem? Oi para todo mundo, todos e todas. Marina, a gente está muito feliz com a sua presença. Marina, que foi nossa mentora, eu falo que é a nossa eterna mentora, nos conhecemos através do programa da Ambev, né? E eu queria que você começasse se apresentando um pouco, falando um pouco de você, da sua experiência aí também, profissional. Tá bom. Então, eu sou a Marina, eu trabalho na Ambev já há 11 anos, acho que no Voa eu entrei desde o início, então acho que há uns 5, 6 anos. E eu acho que a minha experiência, né, de trabalho, ela foi complementada por essa experiência do Voa. Mas, além de tudo, né, eu sou a Marina, tenho uma cachorrinha, moro aqui em São Paulo, e adoro estudar, aprender coisas novas aí. Que legal. Bom, a Marina participou com a Vivenda no projeto do Voa, né? Foi nossa mentora. Foi um projeto que foi um divisor de águas para a Vivenda, né? Onde nós começamos a olhar um pouco a gestão, fizemos aquele programa que foi super intenso. Durante um ano, né? Aprendemos muito, colocamos muita coisa em prática. E aí tivemos a Marina como nossa mentora. Nós participamos em 2019 do Voa, ganhamos até o prêmio, né? De boas práticas lá. Depois participamos do PECs em 2020, que era um complemento, né? Um programa de excelência. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual é a importância, né? De uma empresa como a Ambev, tão forte aí no segundo setor, olhar para as organizações do terceiro setor e proporcionar para eles um programa tão bacana. Como foi para você enquanto mentora, esse desenvolvimento? Um pouquinho também de como conheceu a Vivenda. Sim. Acho que o Voa, né, olhando da minha perspectiva pessoal, ele chegou em um momento assim que eu tava não tinha nenhuma atividade assim, né, em conexão com o terceiro setor, mas eu já vinha de alguns anos buscando alguma coisa, assim, mas buscando daquela maneira assim, não muito proativa, assim, um pouco mais olhando e tal. Sempre mais vontade do que alguma ação, assim. E quando eu era adolescente, participava de algumas ações mais específicas junto com o terceiro setor, mas desde então acabei que não me envolvi muito em nenhuma atividade. E quando surgiu a oportunidade do Voa, acho que uniu, assim, aquela vontade que eu tinha com algo que fosse, que eu me sentia que eu faria parte, mas ajudaria de alguma forma. Então, algumas das habilidades que eu tinha, o conhecimento, a experiência de trabalho, ela seria usada, né, para ajudar de alguma forma. Então, isso que me tocou, assim, lá atrás. Assim, que legal, como é que eu posso, como mentora de uma ONG, né, ajudar e colocar alguma parte de uma coisa que eu já estou mais familiarizada. Às vezes tem vários tipos de atividades que a gente pode colaborar dentro do terceiro setor, mas essa era uma que eu me sentia confortável. Então, acho que juntou aquela vontade que eu tinha com essa oportunidade, assim. Então... foi muito prazeroso, né, desde o início. Eu já tinha tido outra ONG antes da Vivenda, né, que eu também passei, mas desde o início foi esse processo, assim, de ter instituições super confiáveis, né, porque eu acho que a empresa também fez esse processo de selecionar, de olhar tudo, né, fazer todo esse processo de entender, né, poxa, essa ONG é legal, a gente quer mandar alguém lá, podemos potencializar a atuação da ONG, né? Tudo que tá ajudando, então, com os nossos mentores. Acho que foi um pouco disso lá atrás, assim, que me motivou e eu fui muito grata depois, né, de ter conseguido participar desse processo. Foi muito bacana, né? Acho que você nos acompanhou aí durante um ano, trouxe muitas ferramentas também. Eu acho que o terceiro setor, né, desde sempre aí vem se profissionalizando cada vez mais. Eu acho que isso é muito importante. Então, você trouxe algumas ferramentas que vocês usavam, foi implantando algumas
alguns indicadores. Eu lembro que a gente fazia muitas reuniões, né? E trouxe também um pouco dessa nomenclatura do mundo corporativo, né? E falava nos KPIs e não sei o quê. E para a gente era tudo muito novo no começo. E aí nós colocamos em prática muitas dessas coisas, nós falávamos muito em equilibrar receitas e despesas. Eu lembro quanto você nos ajudava, você visitava a vivenda, né? Você foi uma mentora muito presente. Você não ficava também lá só apresentando as ferramentas, você fazia junto, você acompanhava. Como que você vê hoje essa gestão e essa importância mesmo das ferramentas para controle do terceiro setor, para esse impacto de realmente profissionalizar essa área, né? Sim. Essa parte da profissionalização era exatamente o intuito, assim, né? Como que a gente ajudaria nesse ponto, né? De melhorar a gestão, o controle de KPIs. Então, acho que o começo, né, das organizações, ele vai de uma necessidade da comunidade, enfim, de alguma dor ali do dia a dia daquele local. Então, acho que é natural não começar, né, a instituição pensando no processo de gestão, nos KPIs, é muito mais, né, querer trabalhar e ajudar a melhorar a situação. Então, depois, quando as instituições vão se organizando, elas ainda assim, né, muito provavelmente de onde veio é onde as pessoas têm essa fortaleza, né, as pessoas que trabalham, todo mundo que está envolvido tem essa fortaleza de olhar aquela comunidade, aquelas dificuldades que precisam ser endereçadas. E às vezes vai passando o tempo, né? E as ferramentas, a gestão, ela pode ficar um pouquinho de lado. E aí chega um momento em que precisa olhar, né? Porque muitas instituições ganham um tamanho que precisa de uma atenção nesse sentido. O dinheiro não é tão simples de conseguir, então ele precisa ser olhado com calma, olhado com, né, como eu faço o melhor daquele recurso que foi alocado. Então, todo esse modelo de gestão, né, como que a ONG se organiza, é muito importante. Então, acho que esse é o toque, assim, né? Às vezes é uma ferramenta muito simples, mas que ela já dá uma estrutura para a forma de pensar, de olhar aquele número. E eu acho que uma dos grandes aprendizados, assim, que eu tive como mentora, porque a gente aprende, às vezes, mais do que consegue colaborar, eu acho. Acho que o aprendizado foi muitas vezes daquela vontade assim de realmente colocar a mão na massa, pega essa ferramenta que está super pronta aqui, que a gente já usa, mas às vezes não é necessidade, né, da organização. Então precisa adaptar, precisa muito mais mostrar as opções, e cada pessoa da organização, cada setor, cada área conseguir entender como aquela ferramenta é útil no dia a dia. Não adianta também, como mentora, eu pegar uma ferramenta, falar que ela é a que vai resolver, né, todos os problemas, mas no dia a dia a organização não vê valor ou não conseguir atualizar numa frequência que é necessária. Então, como que a gente disponibiliza, mostra quais são as opções, ajuda às vezes, né, no início para dar aquela arrancada, assim, mas depois é a própria organização que vai precisar fazer no dia a dia, né? Não tem como a gente estar todos os dias lá atualizando ou ajudando a analisar, né, o que aquele número está dizendo. Então, eu acho que esse processo de gestão, ele é muito no início, assim, de mostrar quais são as opções, ajudar a adaptar, mas muito deixar voar sozinho, né, que eu acho que até um pouco do sentido aí do voa, né, de alguma forma, mas como mentor eu consigo auxiliar a organização a andar depois, né, a conseguir tocar o dia a dia. E eu fiquei muito feliz, assim, né, de ver a Vivenda depois, o processo, né, ele durou 1 ano, 2, depois com um programa de excelência, mas depois nos nossos muitos contatos, né, acho que sempre tem alguma atualização, alguma forma de vocês mostrarem, olha, a gente está usando, esse indicador tá legal. Então, ainda hoje, né, eu vejo que foi algo que realmente virou rotina, assim, né, que conseguiu entrar
na gestão de vocês, de fato, assim, né? Para se tornar cada vez mais próximo à profissionalização. E então acho que é um pouco esse processo, assim, que a gestão ajuda no dia a dia. Perfeito. Lá na Vivenda para a gente fez muito sentido, né? Que eu falo desde do VOA da Ambev, a gente colocou tudo em prática e a gente cada vez queria absorver mais conhecimento e ir testando mesmo. E achei muito interessante que você trouxe, que é uma realidade que a gente via você executando, e você também nos escutava, então muitas vezes você adaptava, né, a nossa necessidade. E aí a gestão se faz desde uma gestão de tempo, com a gestão de rotina, com tudo aquilo que você ia implantando na gente, com prazos e provocando e desafiando, né? E aí nós muitas vezes a gente falava, meu Deus, tem que fazer por conta da mentora. E na verdade não era uma entrega para você, era uma melhoria para nós, né? Então até isso entrar na nossa rotina. E hoje a gente vê a evolução da Vivenda nesses últimos anos, né? Com muita profissionalização, com muita gestão, com muito impacto, e era tudo que a gente via com você lá atrás e você trazia para a gente. E hoje a gente já consegue ter tudo implantado, sempre buscando novas ferramentas, buscando. Então a gestão eu acho que hoje é fundamental no terceiro setor. E acho muito bacana esse programa, eu sempre cito muito o VOA, com muito orgulho de ter participado e com muita indicação mesmo para que todas as organizações façam, porque eu acho que tem muito desse voar sozinho mesmo, né? Mas vocês plantaram cada sementinha e fizeram junto com a gente. Eu queria entender que você pudesse trazer também um pouco para a gente, como que vocês, enquanto funcionários da Ambev, né, que se inscrevem voluntariamente para ser esses mentores, como que vocês também mapeiam isso lá dentro, a evolução da ONG, como que vocês veem que realmente o impacto está sendo gerado, porque através das organizações os impactos vão sendo gerados, mas vocês também acompanham a gente por um ano, né? E como que é esse acompanhamento para vocês? Eu acho que o acompanhamento, assim, obviamente a gente escolhe alguns dos KPIs, né? Alguns indicadores que são os mais importantes, porque cada organização tem sua dificuldade naquele momento, aquele problema que quer solucionar, nem todas são iguais, cada uma passa por um processo. Então, cada organização tem seu objetivo durante o programa. E eu acho que é através da própria ONG, né, como que a gente consegue ir acompanhando essa evolução. Então, no nosso caso, a gente passou muito pela parte financeira, mas também olhou indicadores de gente, né, que a gente fala na Ambev, mas de RH, e outros indicadores também para acompanhar esse processo. Um número, né, que é super legal é o número de pessoas que a gente está impactando, assim. Então, quanto mais a gente impacta, né, melhor. Quanto mais a gente potencializa o impacto da organização, melhor. Mas eu, né, de uma perspectiva pessoal, de novo, assim, eu fico sempre com essa atenção, assim. Então, o quanto às vezes é mais pessoas, né? Mas quanto também eu consigo atender melhor. Então, muitas vezes é uma combinação dos dois. Algumas organizações conseguem, de fato, expandir para mais pessoas e outras, às vezes, conseguem ir de uma forma mais profunda naquele atendimento, conseguem entregar mais coisas. Então, também é um pouco desse balanço, assim, que eu acho que é importante de sempre estar atento. E eu acho que um ponto que tu estava mencionando que é sobre, né, a gente leva muitas ferramentas e às vezes, né, no dia a dia, como que a gente vai ver se a ONG tá evoluindo ou não. E eu acho que é muito das pessoas que estão, né, lá no dia a dia com a gente, assim, lá no terceiro setor, lá na ONG, né, que acordam todo dia para ir e conseguir, né, fazer a sua rotina, quanto que as pessoas se engajam também. Porque também não é tão simples, né? Olha, essa é a ferramenta, daqui tanto tempo a gente vai olhar, e por mais que eu acompanhasse ou que eu acompanhe em algum momento, se a organização não consegue se dedicar, né, dar um tempo para aquilo, né, colocar um esforço de aprendizado, de mudar uma rotina, que às vezes não é fácil mudar uma rotina, a gente está acostumado no dia a dia. No dia a dia, né, às vezes é mais fácil, às vezes surgem um monte de problemas, apaga incêndio, a gente precisa fazer um monte de coisa no dia a dia. Então, mudar essa rotina, se engajar, é um retorno que a ONG precisa dar também, né? Não adianta, não é uma fórmula mágica, né?
coloca a ferramenta, essa ferramenta, se não tem essa implantação, também a gente não consegue ver essa evolução. Então, acho que é um pouco do que eu vi lá atrás, assim, né? Que acho que comentou no início, que é o quanto vocês também, por mais que fosse pelo prazo, para mostrar de alguma forma, era o engajamento porque vocês viam valor naquilo e sabiam que tinham que né, ajustar aquela rotina, ajustar o tempo, às vezes dar aquele esforço a mais para conseguir mudar alguma coisa e mudar de patamar, de fato, né? E para esse mundo mais profissional que vocês comentaram e de gestão que hoje já está bem implantado lá na Vivenda. E nós percebemos na prática que leva tempo, né? Mesmo que nós participamos do programa em 2019, nós estamos todos esses anos implantando e toda vez que a gente revisita, que a gente sempre tem o que melhorar. Sim. Tem ferramentas novas, tem, né, oportunidades, coisas novas que a gente precisa apresentar para o mercado. Então, eu acho que é uma busca constante também do terceiro setor de cada vez mais falar também a linguagem do segundo setor. Eu acho que essa aproximação bem dos dois lados, né? O segundo setor hoje exige que o terceiro se profissionalize, porque nós temos que mostrar o impacto, nós temos que mostrar os números, nós temos que ter processos. Então, tudo isso a gente precisa se profissionalizar para ter o que apresentar. E as empresas também que ofertam programas e projetos como esse do VOA e do PECs, para que as ONGs realmente tenham excelência. E aí, nem tudo que a gente aprendeu com você lá em 2019, talvez nós implantamos naquele momento, embora tudo nós iniciamos, mas tem coisa que a gente ainda revisita até hoje. Então, esse eu acho que também é um caminho super interessante. Eu tenho ainda lá minha pastinha, então de vez em quando eu reviso algumas coisas. Então, eu acho que esse é o papel também, né? Vocês plantam algumas sementes que alguns frutos vocês não colhem de imediato, mas que a gente continua sempre olhando e melhorando, né? Pelo menos a gente tenta a todo momento melhorar, né? Sim. Não, é bem legal, né? Porque quando, acho que eu falei, né? No início, tem algum problema que é mais gritante ali no dia a dia, então ele, né? Esse problema que vai ser focado para ser resolvido. Mas existem outras oportunidades. Então, né, quando vai baixando a água, vão aparecendo outros. Assim, então resolvi, eu melhorei, já está num patamar legal nesse processo financeiro, contabilidade, enfim, qualquer foco que cada organização né, vá dando. Depois eu começo a atuar no marketing, na comunicação ou no RH. Então, são várias frentes. E é legal revisitar porque a gente vai revendo, né? Pensando, poxa, nesse momento não era o que eu queria resolver, mas agora eu tô com mais urgência nisso aqui, né? Aquelas coisas que estavam muito urgentes eu já passei, agora tem essas. E não só revisitar, mas como também já observei muitas vezes, vocês procurando outras formas de conhecimento, não só ali, né? Não só a pastinha do voo, obviamente tem muita coisa muito rica ali, mas indo atrás de outros tipos de curso, outros tipos de aprendizado. Nós não paramos de lá para cá, aprendemos com você. E o próprio conteúdo vai se renovando, vai se atualizando, é necessário, Exato. Né? A gente está sempre aprendendo. Então, é o empurrãozinho, assim, que vai desencadeando muitas coisas, tanto né, de outros temas que vocês foram aprendendo dentro do próprio conteúdo, mas também outros conteúdos de fora que vocês foram aprendendo e implantando. Então, isso é super legal, assim, de ver acontecendo. Que legal. E você como mentora, né? Que você foi nossa mentora, eu falo que é a mentora exemplar, que a gente cita de exemplo e grudamos em você até hoje. Qual a importância da mentoria, você acredita, para os projetos sociais, para as ações sociais? Eu acho que a mentoria ajuda esse olhar de fora, assim. A dar um impulso, né, naquelas dificuldades que às vezes elas estão latentes, mas são coisas que são tão urgentes que é mais fácil resolver o que está acontecendo agora. Então, como eu preciso talvez pagar aquele boleto amanhã e aí dar o jeito, do que às vezes dar esse olhar de fora, esse olhar mais do todo, assim. Então, eu acho que é esse impulso que a gente tenta dar como mentor ou mentora, né? Então, como que eu olho assim, não, pera, vamos usar esse momento, vamos olhar o todo, vamos olhar o longo prazo, não só o que a gente precisa fazer no curto, e organizar ações que entreguem esse longo prazo, né? Então, é normal até nas organizações, nas empresas também, né? Se não tem um momento, né, em que a gente pare e olha o futuro,
a gente fica resolvendo o agora e às vezes o agora a gente vai entrando numa bola de neve que não nos leva a uma melhoria ou a um crescimento, enfim. Então, eu acho que esse é o papel da mentoria, reservar aquele espaço, ajudar a trazer as oportunidades e olhar o todo mesmo, né, o futuro e não só o momento presente, assim. Então, acho que é um pouco disso que eu senti, assim, né, Legal. nos momentos de mentoria. Você trouxe muito desse olhar de fora, e eu acho que isso faz muito sentido, né? Nós que estamos na organização, eu estou na Vivenda da Criança já há 15 anos. Tem muita coisa, quem está dentro fica meio viciado, né? E aí, quando tem esse olhar de fora, eu acho que acrescenta muito mesmo. Então, eu acho que isso é super importante mesmo. Ah, legal. E Marina, a gente olhando um pouquinho agora para o futuro, né? Como que você acha que a Marina pode mobilizar aí um futuro melhor? Ou como que você vê essas perspectivas sociais aí para mais médio e longo prazo? Legal. Eu estava até né, pensando aqui sobre o podcast, como que, enfim, qual o assunto, como me preparar. E aí eu lembrei de até uma pesquisa que foi feita lá na nossa área, lá na empresa mesmo, sobre outro assunto bem pontual, que era sobre bem-estar, né? Como a gente olha o bem-estar dos funcionários. Então foi algo bem até dos próprios funcionários, né? Como que a gente, como funcionário, se olha e se entende. E aí, uma das metodologias que o pessoal trouxe foi, enfim, uma mandala lá do bem-estar. E uma delas era sobre o relacionamento com a comunidade. E aí, né, quando eles abriram esse ponto, até foi feita uma mini pesquisa, né, como que a gente se relacionava com todas aquelas esferas do bem-estar. E essa é uma que tá mais baixa, assim, né? O relacionamento com a comunidade é algo que não está muito presente no dia a dia. E aí eles trouxeram também uma estatística que é uma pesquisa dos países, né, sobre voluntariado, sobre ações na comunidade, e o Brasil, ele fica bem posicionado, se eu não me engano, em 11º em relação a ajudar o próximo, ajudar alguém, né, no dia a dia, então talvez ações mais pontuais, ações, acho que com a pandemia muita gente se engajou em alguma ação mais pontual para ajudar, mas em horas de trabalho voluntário, ou como ajudar, né, de forma voluntária, de forma estrutural, assim, a gente fica em 48º de 120 países. Então, já cai bastante a posição do Brasil. E aí, né, como que a gente junta isso tudo, né, essas informações todas, né, que o bem-estar, às vezes, é a relação com a comunidade, mas a gente também não se organiza muito para buscar esse tipo de ação. E aí, olhando para frente, assim, né, o que eu penso? O VOA, né, é uma das alternativas. Mas hoje, para mim, esse vínculo que eu criei com algumas ONGs, assim, acho que com a Vivenda com certeza é muito forte, né? Mas esse vínculo, essa ajuda, então, para mim é um pouco desse processo, assim, continuar vinculada com essa ajuda. Acho que hoje eu nem consideraria um trabalho voluntário, porque não tem mais ações fixas, então até poderia buscar alguma outra atividade mais rotineira em relação a isso. Mas eu me sinto parte, assim, de ver os resultados, de me colocar à disposição para alguma pergunta, para alguma dúvida. Então, hoje eu ainda me considero um pouco mentora vitalícia aqui, né, do projeto. E eu acho que é um pouco dessa forma, assim, né? Como que a gente também está vinculado com alguma ação, se coloca à disposição para algum projeto, alguma ideia, alguma consultoria, qualquer coisa, né, que vocês precisem, ou que outras ONGs também que passaram comigo no VOA, ou que não passaram comigo, mas também a gente se disponibiliza a ajudar no dia a dia. Então, essa rede, né, de como uma ajuda a outra, ou, às vezes uma ONG a gente coloca em contato com a outra, então é super, super rico também esse processo, assim, para frente. Sim, e você traz muito do olhar para a comunidade, né? E aí você foi aquela mesmo que esteve lá na ponta com a gente, você visitou a vivenda, você conheceu, né, a nossa estrutura. Então, eu acho que isso faz toda a diferença também. Tivemos histórias como a do Guilherme, que saiu nos outdoor da Ambev. Então, a gente teve muitos cases também de sucesso, né? E aí eu acho que como você traz, né, esse olhar para a comunidade, eu acho que isso fez a diferença também. Embora a capacitação fosse para organização, né, para que a OSC tivesse gestão e melhoria nos processos, você também esteve na comunidade. Então, você entendeu
esse fluxo. Isso faz toda a diferença mesmo, porque você não trouxe só uma coisa pronta que um programa exigia e bem detalhado, ou vamos só executar. Você viveu também esse outro lado, e eu acho que esse ponto de olhar para a comunidade é muito, muito bacana. E acho que foi um diferencial também na sua mentoria, né? Porque a gente via essa proximidade, esse vínculo, né? Então, a gente brinca, Rodrigo, a gente fala, Marina já é nossa amiga, então a gente vê nas redes sociais, enfim, a gente acompanha, acho que torce aí, né? Tem uma torcida mútua para que ambas, e tanto a Vivenda, Ambev, Marina, Simone, pessoa física ou jurídica, mas que a gente possa realmente crescer. Então, eu acho que esse foi um diferencial, e aí talvez por isso até que se vinculou tanto, e acho que é mérito do seu trabalho, não sei como foram os outros mentores, nem se é uma exigência, mas a gente via que tinha isso de viver mesmo a comunidade, de entender a realidade da ONG, de ter uma escuta ativa, acho que tudo isso também fez a diferença, né? Legal. Eu acho que essa presença, assim, né, por mais que a gente ainda lá no início conseguiu fazer presencial, depois já tinha, né, a situação da pandemia, já não conseguia se encontrar, mas de conseguir buscar esse entendimento, assim. Acho que eu busquei muito isso. Um pouco do próprio processo de gestão exige um pouco isso, né? De a gente não assumir muitas coisas e entender, né? Ouvir, escutativa. Então, fazer parte no dia a dia, ouvir vocês, trazer os problemas. Acho que é super importante mesmo. Eu busquei isso, que bom que deu certo, assim. Mas realmente, assim, o entender qual é o projeto, saber o que está fazendo, não é uma caixinha de ferramentas, né, que tudo vai se aplicar e é só seguir aquele padrão. Tem muita adaptação, tem que entender qual é o contexto, cada organização é uma, e o mentor, né, e as pessoas que estão na organização também. Então, acho que é por isso, né, a gente acaba indo atrás de entender melhor e se vincula de alguma forma, assim, né, cria esse relacionamento que é super positivo, acho que para todos os lados mesmo. Sim. Se você pudesse deixar um recado para as empresas aí, para o segundo setor, né, de como eles podem olhar diferente ou como que eles podem ajudar até mesmo, né? A gente fala muito em impacto social. E aí nós, do terceiro setor, estamos lá executando e vocês, do segundo setor, têm milhares de formas de ajudar, né? Que recado você deixaria, uma mensagem para que as empresas aí possam contribuir ou se unir aí junto com o terceiro setor? Sim. Eu acho que é muito gratificante, né, como empresa, as ações que são feitas, assim, dando resultado. Então, né, quando a gente se une com organizações que estão atuando na sua zona de atuação, mas com bastante excelência, então, ver que às vezes é algum detalhe só que precisa, às vezes é um recurso, às vezes é uma ajuda, uma consultoria. E esse impacto, né, ele é muito visível, assim. Então, eu acho que é super gratificante, né, do lado da organização a gente vê isso. E o quanto também, né, no dia a dia, a gente aprende como empresa, como funcionário também, né? Quanto a gente vê como que a gente consegue ser melhores na própria empresa, com quais as ações que precisam ser diferentes e como também a gente se engaja de uma forma diferente, né? Então, a empresa é uma visão quando a gente está vendo, né, que a empresa está se engajando com uma questão social, buscando melhorar a comunidade, né, melhorar aquela situação, do que simplesmente querendo vender algum produto, querendo, enfim, né, mais quase que tirar vantagens, assim, né, da comunidade e não participar. Então, eu acho que participar, ajudar a entender é um jeito de construir marca, de estar presente, de trazer benefícios não só para a comunidade, mas também para a própria empresa e para os funcionários também que ganham esse engajamento extra, né, de ver que está numa instituição que colabora, né, com o todo e não só usa daquela situação, né. Então, acho que é um pouco desse recado, assim. Legal. E é isso, né? Acho que é aproximar mesmo, né, as realidades, embora sejam distantes, mas unindo forças, eu acho que os dois setores conseguem ter muito mais força, né? Nós temos também projetos, né, como o projeto de música, que a gente está executando também em parceria esse ano, então é uma parceria que a gente vê que é de sucesso e que não ficou só lá, né, no VOA e no PECs, então a gente também está executando o projeto de música, então tem muitos resultados, né, e impacto realmente aí na ponta.
E é tudo fruto aí de ajuda no caso da Ambev, mas do segundo setor como um todo, que pode ser através de projetos incentivados, pode ser através de mentoria, pode ser através de capacitação. Então, formas de ajudar tem muitas, né? Então, que legal e é nítido o quanto é uma empresa que olha para o social, né? Investe nessas ações e isso faz toda a diferença. Então, para a gente é fantástico mesmo ter essa parceria, né? E é isso, eu queria que você deixasse alguma mensagem final aí para o terceiro setor ou algum ponto que você acha que seja importante trazer para acrescentar. Legal. Acho que o recado, assim, né? A mensagem é muito sobre. Acho que tu falou muito bem, assim, como unir forças, né? Então, o terceiro setor não pode ter medo, né, de buscar ajuda, e o segundo setor não pode ter medo de ajudar. Então, como a gente se complementa, né, de alguma forma. Então, isso potencializa, né? Estamos num país com muitas dificuldades, então não é sozinho que se ganha briga, né? Acho que precisa muita gente somada mesmo para conseguir resolver algumas questões. E acho que agradecer, né, a Vivenda por essa parceria aí de muito tempo. Dizer que estou super à disposição sempre também, super grata e feliz de estar com vocês, de ter visto essa evolução. Às vezes eu saio igual mãe com um boletim da criança, olha, a Vivenda fez isso, contando para as pessoas. Então, que realmente me dá um orgulho, assim, quando eu vejo o que vocês conseguem entregar, melhorar, e esse engajamento, assim, né? Essa força que vocês têm, não desistir, de sempre ir atrás, resolver rápido, aprender. Então, obrigada pela parceria, parabéns mesmo por toda essa evolução, esse empenho. E conta comigo, contem comigo, né, como um todo aí. Obrigada. A gente fica muito feliz, né? Eu acho que a Vivenda já tem 33 anos, nós vamos completar 34, e é uma evolução mesmo, que é nítida, e para a gente realmente foi um divisor de águas. A gente começou a olhar muito mais para a gestão. E hoje a gente tem, né, feito aí projetos muito bacanas, mostrado esse impacto, que a execução sempre foi feita nesses 33 anos de trabalho, mas muitas vezes nós não tínhamos os números, nós não tínhamos muitas coisas para mostrar de forma mensurável, né? E aí tudo isso nós fomos aprendendo, então fez toda a diferença. Até para os nossos relatórios de atividade, quando a gente mostra mesmo esses indicadores, então toda uma profissionalização que tem, todas as áreas da Vivenda tem processos escritos, e são todos modelos que nós aprendemos lá. Então, isso tudo faz muita diferença, né? Eu acho que o terceiro setor precisava também, e precisa, e vem se profissionalizando a cada ano. Já passamos aquela época em que era mais um olhar assistencialista, hoje tem um olhar muito de gestão, de profissionalização, de ter o impacto, de ter os KPIs, de ter meta, de ter indicadores, enfim, todos aqueles processos que eu acho que são necessários mesmo, até para que a gente tenha mais transparência, mais na prestação de contas, que sempre foi feita, mas quando você mostra ali o que está sendo executado na ponta, isso faz toda a diferença. Então, a gente te agradece muito. Eu falo que você é eterna mentora, porque até depois do programa, várias vezes eu já te procurei, né? Ou quando tem alguma dúvida. Então, realmente te agradecer, porque às vezes dá a impressão que foi um programa de um ano, mas não, a diferença que você fez na vida da organização, a diferença que a Vivenda de 2019 para hoje, 2023, ela alcançou, é fruto desse trabalho realmente de gestão e de profissionalização, e que a gente continua em busca. Eu acho que todos nós temos que melhorar todo o tempo. A gente tem muito mais projetos aí vindo, né, para que a gente possa executar, mas hoje de uma forma escalável, de uma forma organizada, de uma forma bem profissional. Então, você faz parte disso, eu queria realmente te agradecer. Obrigada, mas realmente, acho que é o empenho de vocês. Eu acho que plantei a sementinha, talvez, mas vocês executaram muito daquelas coisas, então acho que parabéns mesmo e continuem assim, muito legal. Obrigada. Então a gente finaliza aqui o Pode Mobilizar de hoje. Eu queria agradecer a presença da Marina Zibet. Quem não conhece o programa Voa da Ambev, vai conhecer, porque vale a pena. Com certeza sua organização vai mudar bastante, vai adquirir uma boa gestão. Tomara que vocês peguem uma mentora tão boa como ela. Eu sei que lá tem bastante gente bacana para contribuir, então muito obrigada. Obrigada, Simone. Obrigada.